Quem nunca, né, gurias? Deu aquela procrastinada antes de fazer o que deveria, que sabia que era importante para si, para o seu negócio, mas que foi deixando, outra hora eu faço, outro dia, em outro momento, vou me anestesiar um pouquinho. Quem nunca foi essa pessoa, não é verdade? Inclusive, antes de vir gravar esse vídeo aqui, eu dei aquela procrastinada básica e fiquei pensando assim, preciso carregar meu telefone mais um pouquinho. Deixha eu pegar uma aguinha lá na minha caneca de estrelas, bem bonita. Mas cá estamos, porque sei que esse vídeo vai ser bom pra mim, vai ser bom pra ti, vai ser bom pra amiga que tu vai mandar esse vídeo. Eu sei que esse vai ser um vídeo top, entendeu? Então por isso cá estamos, e brincadeiras à parte, a gente não vai deixar de procrastinar 100%, mas a gente pode melhorar. Eu pelo menos sinto que já melhorei com relação a isso, é como se fosse ali uma atividade física que a gente vai melhorando os nossos músculos e vai enfrentando a procrastinação e vai melhorando, e no outro dia e vai faz de novo. E, inclusive, pode ser que em alguns momentos a gente procrastine só um pouquinho, mas depois decida fazer, e é muito melhor do que procrastinar e deixar, por exemplo, para daqui 1 ano, 2 anos. Uma notícia é que a gente não vai parar 100% de procrastinar, mas a boa, a excelente é que a gente pode melhorar e superar essa procrastinação para realizar os nossos sonhos e deixar a nossa eu do futuro muito feliz. Então, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se tu ainda não me conhece, eu sou Carol Valori e aqui nesse canal eu te ajudo a fazer um glow up na tua vida pessoal e profissional, porque eu acredito que eles andam juntos. E eu também te ajudo a ter uma vida e um negócio com mais sentido. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixa de te inscrever, de deixar o teu like e também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui, combinado? Agora que eu já dei aquela procrastinada, já falei para mandar para 5 amigas e se inscrever e etc. Bora pro vídeo. Basicamente, o que é procrastinação? É deixar para depois uma atividade que tu precisas realizar agora. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso mandar um e-mail agora, porém, eu vou deixar ele para mais tarde. E aí, quando eu olho mais tarde, chegou e eu não mandei o e-mail, e aí eu vou deixando para depois. Aquele famoso soneca, sabe assim? Isso normalmente acontece por vários motivos, mas hoje em especial eu vou falar 3 deles que eu acho que são um dos principais quando eu atendo mulheres que desejam se posicionar no mercado para deixarem a sua marca no mundo. O primeiro deles é a fuga do crescimento, porque a gente sabe que quando a gente realiza uma atividade, a gente dá um passinho a mais no nosso crescimento e exige uma responsabilidade a mais também. Então a gente sabe que a gente vai sair de um lugar confortável para chegar num lugar que é o desejado, mas que ao mesmo tempo nos traz muita responsabilidade. Será que a gente vai dar conta? Será que não vai? Acho que além desse medo do crescimento, existe um medo muito forte de fracassar. Então, fracassar mesmo tendo um resultado e aí caindo em um lugar de responsabilidade, mas um medo de vou fazer, mas e se não der resultado, né? Então, sei lá, vou fazer uma postagem no Instagram e aquele post não é entregue para muitas pessoas, ou eu não consegui fazê-lo converter em clientes, e aí eu penso assim, poxa vida, eu só gastei meu tempo aqui, e dá uma tristeza, né? Então, eu acho que nessa primeira categoria é esse medo do crescimento, é o medo de fracassar, é o medo de desapontar, é o medo de não conseguir agradar as pessoas, é o medo da rejeição. Enfim, é o medo de muitas coisas ao mesmo tempo. O segundo motivo é a falta de clareza. Então, eu sei que eu preciso executar algumas atividades, mas eu não tenho clareza exata de como realizá-las. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso prospectar clientes, mas eu não sei como que eu faço isso na prática. Isso me gera um medo, me gera uma ansiedade de fracassar nessa prospecção, mas ao mesmo tempo eu não tenho clareza de como fazer isso, sabe? E o terceiro motivo disparado aqui é o perfeccionismo, que é ou eu faço o melhor post da minha vida, eu não faço nenhum, ou meu cenário tá 100% clean, ou então não vou fazer,
ou a imagem da câmera ela é 100% eu não vou fazer nada, ou eu tenho o melhor microfone de lapela, ou então eu não vou fazer. Então isso gera também uma procrastinação de não conseguir fazer da melhor forma possível, e aí se eu não faço da melhor forma possível, então eu vou fazer quando eu tiver os melhores recursos. Depois dessa eu vou até beber uma água. Sim, eu tô bebendo uma xícara, porque eu falei assim, a xícara é bonita, eu acho que vai compor no vídeo. E eu tava com sede e eu não tava a fim de tomar um café, por quê? Porque já são 5 horas da tarde. Não é mais hora de tomar café. Enfim, vamos voltar pro vídeo. Acredito muito que a procrastinação é um hábito, e quanto mais a gente cultiva esse hábito, quanto mais a gente der moral para esse hábito, mais ele vai entrar nas nossas vidas. Então, a gente precisa ir aos poucos e meio que quebrando a forma que a gente age todos os dias um pouquinho. Porque quanto mais a gente dá voz a essa procrastinação, maior é a tendência da gente seguir procrastinando. Agora, se a gente quebra, e é difícil quebrar essa procrastinação, mas quando a gente quebra e a gente começa a ser mais forte que essa procrastinação um dia de cada vez, parece que a gente vai ganhando fôlego pra dizer assim, não, tá, chega, tá na hora, vamos lá, vamos fazer o que precisa ser feito, sabe? Eu acredito muito que cada pessoa é muito única, por isso que não adianta a gente ter como se fosse um antídoto único para a procrastinação, porque cada pessoa vai funcionar de uma forma. Mas existem alguns aliados que me ajudaram e que eu quero compartilhar contigo a diminuir essa procrastinação no dia a dia, e quanto mais a gente vai aprendendo a não procrastinar, menos a gente procrastina. Então a gente meio que vai se entendendo assim, tá, mas por que tu tá deixando essa atividade para depois, ou para lá, ou para amanhã? Ou por que sempre sobra isso na agenda? Ou quando que a gente pode colocar ela como prioridade? Então, quanto mais a gente anda com a gente mesma, né, a gente vai tendo consciência ali, mais a gente vai entendendo o porquê das coisas, a raiz das coisas. Fazer psicoterapia, por exemplo, é muito bom por conta disso, a gente vai se entendendo e aí a gente vai diminuindo essa procrastinação. Mas enfim, eu quero compartilhar aqui contigo 10 coisas que me ajudaram a diminuir essa procrastinação e deixar a minha eu do futuro mais orgulhosa. A primeira coisa que eu fiz foi escrever qual é a minha rotina ideal. Que vida que eu quero viver? Qual é a minha vida dos sonhos? Como que seria? E aí eu passo a me projetar para a minha vida dos sonhos, sabe? Eu olho assim, quem eu seria, como eu agiria se eu já estivesse vivendo na minha vida dos sonhos. E por incrível que pareça, isso me ajuda e muito. A segunda forma tem tudo a ver com a primeira, que é quem a gente precisa se tornar para conquistar essa rotina, esses desejos que a gente tem. Então, enquanto no primeiro exercício a gente pensa na nossa rotina ideal, no segundo a gente começa a pensar na nossa versão mais evoluída. Como que ela agiria? Como que ela se comportaria? O que ela faria nessa situação hoje? Caso tu não consigas ter essa visão aí do outro lado sobre a tua melhor versão, a tua versão mais evoluída, um terceiro exercício que pode ajudar é toda vez que tu estiveres numa situação onde tu tá pensando em procrastinar, pensando em deixar para depois, tu pensa assim: o que a pessoa X que eu admiro muito, que me inspira super, que tá conquistando os resultados que eu desejo ou que já conquistou em algum momento, faria agora no meu lugar? A quarta ação que me ajuda muito a diminuir minha procrastinação é estar sempre em contato com o meu vision board, com o meu quadro dos sonhos, com aquilo que eu desejo pra mim. Eu fecho os olhos e eu penso que aquele detalhe, o gravar o vídeo, o editar o vídeo, pensar no roteiro do vídeo, o enviar a mensagem para a fulana, é um pedaço disso que eu quero alcançar que tá ali no meu vision board. Porque muitas vezes a gente não se dá conta que essas mini ações que a gente procrastina faz parte desse grande sonho que a gente tem. Então, quando a gente associa que isso é uma parte do todo, as coisas fazem mais sentido e a gente tende a procrastinar menos. A quinta ação que me ajuda a procrastinar menos é cortar grandes ações em pequenas. Então, se eu coloco simplesmente gravar story na minha lista,
eu tendo a pensar assim, caraca, vou ter que gravar stories, hein? Mas sobre o que eu vou falar? Então, eu coloco ali até pensar no roteiro do story, escrever o story, gravar o story, legendar o story. Quando eu corto em mini ações, me parece que eu vou fazer mais coisas, mas a cada check me dá um alívio no meu coração e eu sinto que a cada check aumenta a minha vontade de seguir agindo. Sexta é uma das que eu mais utilizo porque tem me ajudado bastante, que é me recompensar pela ação e não pelo resultado. Então, normalmente a gente quer o prêmio de algo quando a gente tem sucesso naquilo. Então, lembrando lá do começo do vídeo, onde a gente falou que normalmente a gente procrastina por não ter êxito em uma determinada ação, medo de fracassar, muitas coisas levam um tempo até a gente conseguir aquele resultado que a gente quer. Então, a gente vai meio que se frustrando de fazer algumas coisas e aquilo não ter o resultado desejado. Então, eu comecei a me recompensar por conseguir gravar um vídeo, por conseguir editar um vídeo, por conseguir subir um vídeo, por conseguir fazer a organização do meu dia, por conseguir estabelecer algumas prioridades. Para mim, o segredo da superação da procrastinação tá quando a gente consegue antecipar as recompensas de ter conseguido alguma coisa. Então, eu não consigo do dia para noite ter a grana necessária lá para ir para a Europa, que é um sonho meu. Mas eu consigo me recompensar de ter conseguido fazer as ações que me ajudam a chegar lá. Além, é claro, desse sentimento de vitória que a gente vai sentir ali no final do nosso dia ou após ter concluído alguma ação, a gente também vai se recompensar. Então, a gente vai avisar para o nosso cérebro de que aquilo é uma ação importante. Então, talvez uma recompensa para ti seja sair com alguma amiga, talvez a recompensa para ti seja, sei lá, ir no cinema num dia que normalmente tu não iria, ou ir num café que tu tá super afim de ir. Enfim, existem vários tipos de recompensas que a gente pode ter aí no nosso dia. A sétima forma da gente diminuir a procrastinação é através de uma técnica chamada Pomodoro. Basicamente, a técnica Pomodoro é o seguinte: a gente coloca 4 tempos aí de 25 minutos cada e a gente consegue realizar algumas atividades dentro desse período aí que a gente estipulou. Então, por exemplo, 25 minutos no timer, a gente não pode fazer nada a não ser aquela atividade que a gente precisa. Depois a gente descansa 5 minutos, não pensa em trabalho, depois a gente volta para os 25 minutos e assim por diante. Não necessariamente precisam ser 25 minutos, a técnica fala dos 25, mas quando eu tô assim, procrastinando ao máximo, que eu preciso voltar a mim mesma, eu utilizo essa técnica às vezes até com menos tempo, ali 10 minutos. Ó, eu tenho 10 minutos para fazer isso e bora, Carol! Faço isso também com a chaleira. Então, quando eu tô esquentando a chaleira para o chimarrão, enquanto a água do chimarrão tá aquecendo, eu vou fazendo outras atividades, como lavar a louça, colocar a roupa para lavar e assim por diante. Cada pessoa tem uma forma de trabalhar. Tem pessoas que gostam de trabalhar num silêncio total, tem outras que gostam de uma musiquinha no fundo. Eu, Carol, por exemplo, gosto muito de trabalhar em cafés que tem uma música ambiente, que tem pessoas falando, eu sinto que eu me concentro melhor. Ou quando eu preciso escrever roteiros, eu coloco músicas ali que não tem letra, né? Não tem pessoas falando. Então, só aquela sonoridade já me ajuda a me concentrar e diminui ali as minhas distrações na hora de executar uma atividade. A oitava forma é algo que eu fui entendendo que para mim funcionava, que era procrastinar de forma inteligente. Às vezes, eu sentava para fazer uma atividade que eu não estava tão afim. Aí eu meio que desviava, ia pro celular e tal. Só que existem outras atividades na lista que talvez não demandem tanta energia. Então eu vou lá e eu procrastino da forma certa. Vou lá e faço as atividades que me demandam menos energia e aquilo vai me ajudando a ter mais ânimo para fazer as outras atividades. Fico me sentindo uma fracassada por não ter conseguido fazer nada no meu dia e tal. Eu fiz, entende? Eu comecei a dar o check. E aí, se eu me sinto capaz daquele check, eu vou para as próximas atividades. A nona forma é algo que complementa super a oitava, que é começar por coisas pequenas.
Então, às vezes, a gente coloca 78 atividades no mesmo dia e todas elas demandam muita energia da gente. Se todas elas demandam muita energia, a gente sempre vai se achar uma fracassada por não ter conseguido finalizar e dar fim ali na nossa agenda. Então, a gente precisa diminuir um pouco essas ações, principalmente nesse momento que a gente está procrastinando mais, diminuir as ações para se sentir mais forte, para se sentir capaz, para no próximo dia ir aumentando sucessivamente. A 10ª forma é a gente tirar algumas distrações do nosso ambiente e torná-lo favorável à criação, a fazer aquilo que a gente realmente precisa fazer. Quanto mais distrações a gente tiver, notificações, ali o WhatsApp aberto no nosso notebook enquanto a gente estiver fazendo outras coisas que não precisa estar o WhatsApp web dentro ali das nossas abas, isso vai consumindo a gente vai querendo sair disso para ir para algo melhor, sabe? Então a procrastinação tem esse âmbito de, eu vou fugir dessa dor aqui para buscar um prazer. Então, se tiver a possibilidade de tirar um pouco essas notificações, esses bips a todo momento, melhor. Espero muito que o vídeo de hoje tenha feito sentido por aí. Se ele fez, me conta aqui embaixo nos comentários alguma técnica que tu utilizas nesse movimento aí de procrastinação e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!